Não importa em qual cidade você mora, você já deve ter notado umas viaturas mais incrementadas, com sirene, agentes armados com pistolas automáticas, capacetes balísticos, colete à prova de bala, mas não é de qualquer bala, de bala de fuzil. Em algumas cidades, é até difícil distinguir essa tropa nova da polícia militar. E essa tropa nova é a Guarda Municipal. Tem até um filme em que tirava-se sarro depreciativamente do guarda, porque o guarda não tinha os mesmos poderes do policial. Mas isso mudou, porque o movimento de militarização das guardas municipais, que não é novo, está ganhando cada vez mais fôlego. Prefeitos de capitais, de cidades médias do país inteiro têm usado a segurança como vitrine política e, por isso, investido em equipamentos, cursos táticos e armamentos. A justificativa oficial é enfrentar a violência urbana, mas há quem veja nisso uma disputa de protagonismo contra as forças policiais estaduais e vê até o risco de que haja no futuro, ou até no presente, um confronto entre policiais e guardas muito bem armados. Em São Paulo, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana recebeu 21 milhões de reais em novos equipamentos. Em outras cidades, como Niterói, no Rio de Janeiro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há grupos de elite das guardas municipais e até tropas especializadas para atuação em favelas. É policialização mesmo das guardas. Para entender o que está por trás desse fenômeno e até que ponto ele de fato melhora a segurança pública, se é que melhora, a gente recebe hoje a repórter do UOL, Adriana Ferraz, que foi a campo investigar esse esforço de aumento do poder das guardas municipais. Muito bem-vinda de volta ao UOL Prime, Adriana Ferraz. Olá, obrigada. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Adriana, eu vou começar perguntando o óbvio, mas que talvez não seja tão óbvio assim. Qual a diferença, do ponto de vista legal, entre a polícia e a guarda? Uma diferença muito importante. A Constituição, ela não coloca a Guarda Municipal como um órgão de segurança pública. Então, a Constituição de 1988, ela elenca ali quais são os órgãos que devem tratar da segurança, né? Proteger o cidadão. Então, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Rodoviária, outras polícias, a Polícia Civil, mas não a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é uma invenção dos prefeitos. Não, a Guarda Municipal está prevista na Constituição, mas ela ainda tem aquela ideia de ser uma guarda patrimonial, do jeito que está hoje. Explique o que é uma guarda patrimonial. Era o guarda que protegia os equipamentos públicos. Eu sou velho o suficiente para ser anterior à guarda municipal e me lembrar de ver ali na praça um funcionário da prefeitura que me proibia de jogar bola no gramado. Para mim, aquilo era o único fiscal da prefeitura que afetava o meu dia a dia de pré-adolescente, né? Com o tempo, as prefeituras lançaram as guardas municipais. Não é que sempre houve, né? É um fenômeno tem poucas décadas. E, como eu descrevi lá no começo, elas estão cada vez mais parecidas, as viaturas, o fardamento, o armamento, com a polícia. Como é que faz essa diferenciação ou não faz? Difícil. Em cidades como São Paulo, realmente você sai às ruas, você não sabe mais se é um guarda ou se é um PM. Eles têm o mesmo uniforme, às vezes eles têm até a mesma boina caidinha para o lado, a depender do tipo de grupo que o guarda pertence, né? Há uma mimetização que os especialistas falam mesmo em relação à polícia militar, cada vez mais clara, a ponto de agora prefeitos quererem trocar o nome da guarda para a polícia municipal. Então, me explica quais são as limitações da atuação da guarda municipal pela Constituição, pela legislação, pelo bom senso? Pela Constituição, as prefeituras podem constituir guardas com esse intuito de proteger o patrimônio público, o patrimônio municipal. Pode ser um parque, como você falou, pode ser uma escola, que havia os guardas ali fazendo ronda escolar, ainda há. E pode sim fazer o patrulhamento.
A guarda pode fazer isso. Mas aí é uma briga de narrativa, sabe? Que foi crescendo. Mas ela está patrulhando para evitar que o patrimônio público seja danificado, ou ela está patrulhando para dar voz de prisão a alguém que esteja cometendo um crime em flagrante delito? Sim, hoje ela faz isso. Todo mundo pode dar voz de prisão, né? Você, eu só vi em filme isso num acontecendo. Flagrante. No papel, todo mundo pode dar, aprender, segurar aquela pessoa até que a polícia chegue, né? Se você tem aqueles vídeos do YouTube do cara segurando a pessoa que supostamente roubou o celular da outra e tal, até chegar alguma autoridade. Agora, o guarda, então, ele tem o mesmo poder de apreender alguém ou prender alguém que um cidadão. Sim, nesse sentido, sim. A questão é, por exemplo, o guarda pode fazer uma busca, pode revistar o seu carro, pode te revistar, né, sem uma parente. Eu que estou perguntando. Então, em São Paulo, o guarda faz isso o tempo inteiro. O guarda municipal faz isso o tempo todo. São Paulo, a guarda é uma polícia. Isso o prefeito Canudos tem razão. O nome deveria ser polícia porque a guarda age como polícia. Agora, é um questionamento jurídico enorme sobre isso. Ela pode sim fazer patrulhamento e pode fazer revista. Desde uma decisão tomada este ano pelo STF que ratificou o que os guardas já faziam há anos e anos, se não décadas, que era esse trabalho de polícia. Então, se você tomar uma dura na rua de um guarda municipal, obedeça. Sim. Não queira se engraçar e dizer que você não sabe os seus direitos, você não sabe os seus direitos, você perdeu esses direitos. Sim, o STF deu esse respaldo às guardas do país todo. Essa discussão, ela vem desde a Constituição, desde quando o Constituinte não colocou as guardas nesse rol de entes de segurança pública. A partir dali, uma série de outras leis foram questionando isso. Então, por exemplo, em 2004, a então prefeita Marta Suplicy foi uma das pioneiras nisso. Ela fez uma lei que ela estabelecia que a guarda era um dos órgãos de segurança pública do município. Mesmo a Constituição não dizendo isso. A Marta foi lá, aprovou na Câmara uma lei dessa. O que aconteceu? O TJ derrubou essa lei porque era inconstitucional. Porque para a Constituição a guarda não faz segurança pública. E essa discussão de 2004, ela só foi ser resolvida agora, em fevereiro de 2025. Uma situação que a gente vivenciou aqui, né? 2013, as manifestações, teve depredação de patrimônio público, teve carro do DSV virado de ponta cabeça, teve, né? A Guarda Municipal atuou, não atuou, deveria ter atuado, não deveria ter atuado? Ela pode atuar, sim, deve ter atuado, não me lembro exatamente, mas deve ter atuado junto com a polícia. Mas olha só, em 2013, ainda não tinha sido publicada uma lei, que é do ano seguinte, 2014, que foi a então presidente Dilma, que sancionou, que é a lei que cria o Estatuto das Guardas. Essa lei é a lei mais importante depois da Constituição em relação a esse tema. É quando se define mesmo, olha, os municípios podem criar guardas, essas guardas podem fazer patrulhamento preventivo, quer dizer, pode botar carro para rodar a rua mesmo. E podem prender. Sim. E leva para delegacia. Leva para delegacia, como um PM leva para delegacia. Então, é isso que eu ia te perguntar. Se pode fazer tudo isso, policiamento ostensivo, qual a diferença entre um guarda municipal e um policial militar? Uma das diferenças é essa palavra. O policiamento ostensivo, ele não estava no Estatuto das Guardas de 2014 e ele ainda não está em nenhuma lei. Ele está Mas tá na rua. Na PEC da segurança que o governo Lula enviou para o Congresso para mudar essa situação. Só a partir dessa decisão do STF, que é de fevereiro desse ano, que o STF reconhece as guardas como órgãos que fazem segurança pública, é que essa palavra ostensiva foi para o texto da PEC da segurança que está no Congresso, que pode mudar tudo isso oficialmente, se for votado. Muitos dos assassinatos cometidos por policiais militares é fora do período de expediente, porque o policial costuma fazer bico, embora teoricamente não pudesse. Os guardas estão sujeitos à mesma restrição, por um lado, e por outro, eles já podem andar armados com o armamento que recebem para cumprir sua função? Podem. Sem fardo? Sim, eles têm o porte, só que a diferença de porte deles é que o porte deles é estadual. E o porte de armas de um policial militar é nacional.
policial. Essa é uma das reivindicações dos guardas. Há todo um movimento. Esse movimento ele é muito complexo, ele não é só político. Acho que o principal é um movimento político. Os prefeitos querem atender a demanda da população por segurança pública. Qualquer pesquisa hoje mostra que a principal preocupação da população é a segurança. Então, os prefeitos querem cada vez mais ter a sua parte nessa área. Por isso que tem tanta guarda sendo criada, né? E aí não interessa se é prefeito de direita, de esquerda, qualquer um. E a segunda parte... Você tem esse número de quantas guardas existem no Brasil? Sim, é um constante crescimento, né? Em 2023, que é o último ano que o IBGE fez aquela pesquisa dos municípios que o IBGE faz, eram 1.322 guardas municipais. Dos 5.570 municípios... Dá 24%. Uma em cada 4 tinha a sua própria guarda. Isso. Isso em cresceu. 2019, eram 1.188 cidades. Houve um aumento de 11%. E esse aumento vem, assim, sempre alto desde que a Constituição foi promulgada em 88. É um fenômeno recente, Agora, de lá para cá. Qual o tamanho de uma guarda municipal? Ela impacta muito no orçamento do município? Muito. São Paulo é um absurdo. São Paulo são 7.500 homens hoje. 7.500 pessoas fazendo segurança patrimonial. Sim. Como o Nunes gosta de dizer, o prefeito de São Paulo, o efetivo de São Paulo é maior que a PM de 10 estados no país. Ele pretende invadir algum desses estados? Não, mas ele pretende fazer disso e já está fazendo a sua bandeira política, né? Essa é uma decisão desse segundo mandato muito clara, de que a segurança é a bandeira, é a marca do atual prefeito de São Paulo. E aí, o que mais chama atenção, além do número de cidades, é o efetivo. Porque São Paulo tem 7.500, mas a gente pegar o número de guardas no país todo, já são 101 mil guardas no país todo. 100 mil guardas municipais. Sabe quantos PMs tem no país todo? 400 mil. Um quarto já dos PMs. É uma tropa imensa, sob o comando de prefeitos, sem articulação, muitas vezes, entre o prefeito e o governador, quanto mais o presidente. São tropas de segurança que têm o seu comando. A gente já, desde que eu me formei jornalista, há quanto tempo que a gente fala que a polícia militar não conversa com a polícia civil? Isso é um dos problemas, né? Porque não há um compartilhamento de informações. Não só eles não compartilham, como, né? Disputam, às vezes. Não vão na mesma festa de aniversário, né? Sim. E agora você imagina mais um ator nesse jogo aí, que é a guarda municipal. E um ator que, às vezes, dependendo da cidade, tem mais guarda na cidade do que PM. Porque São Paulo é uma coisa, a gente está falando da capital, mas cidades do interior não tem policial militar. Agora, esse policial não, esse guarda super equipado, ele não pode virar alvo das facções do crime organizado para roubar a arma dele? Claro que pode. Aqui em São Paulo já é um inquérito do Ministério Público denunciou guardas que faziam parte de uma milícia no centro de São Paulo. Milícia como? Milícia de guarda. A gente conhece milícia de policial, agora tem milícia de guarda. Que cobravam propina? Cobravam propina de comerciante, tudo na região ali da Cracolândia, no centro de São Paulo. Ah, quer dizer, se você quiser ter um mínimo de segurança, você tem que pagar por fora. São réus, denunciados e réus na justiça. Então, tudo está ficando parecido, né? Desde o uniforme até as ações boas e más, né? Tem ouvidoria da guarda? Tem. E essa PEC da segurança, que é uma proposta de emenda à Constituição do governo Lula, encaminhada para o Congresso, ela trata muito disso, que é preciso ter um controle, o que é óbvio, né? Um controle como a PM tem, que é do Ministério Público. Então, a guarda também tem que ficar sob o crivo do Ministério Público e tem que ter as suas ouvidorias e controladorias internas. A gente assistiu, durante o governo Tarcísio de Freitas, uma explosão do número de pessoas mortas por policiais militares no estado de São Paulo, revertendo uma tendência de queda que vinha desde que as câmeras corporais tinham sido incorporadas às fardas. Há dados sobre mortos por guardas? Não há dados assim, mas também não há muitos casos, não. É difícil você ver um confronto desse nível com guardas, ainda é difícil, não que não seja possível, até porque eles estão em muitas cidades, né? Portando fuzis, inclusive, né? São Paulo tem fuzil? 80 fuzis. 80 fuzis de 80, assalto. É. Arma de guerra. Sim. E aí o prefeito fala, nenhum disparo efetuado até hoje, porque os fuzis foram comprados em 2021. Nunca nenhum fuzil foi utilizado. Eu pergunto, então por que tem fuzil, né? Tá gastando dinheiro numa coisa que não precisa. Ah, porque o fuzil, e isso outros guardas e gente dessa área fala, o fuzil serve na mão do guarda para passar respeito, impor
impor respeito, Você precisa de um demonstrar fuzil. força. Você precisa de um fuzil para impor respeito quando você vai entrevistar o prefeito? Você vai armada? Não, jamais. Uhum. Jamais. Mas esse é o discurso, porque os fuzis não são utilizados mesmo. Ainda bem, né? E o prefeito fez propaganda que não usou, Sim. que é um bom sinal. É um bom Não, sinal. eu concordo que é um bom sinal. Eu isso, também isso. Eu prefiro que não use. A questão é porque comprou num primeiro momento, né? E viaturas também, porque eu tenho visto, os carros estão muito mais incrementados. São Sim. carros caros. Muito, mas em São Paulo estão incrementados, mas os guardas não usam câmera, viu? Você citou as câmeras nos uniformes dos PMs, mas não tem uma câmera em nenhum uniforme desses 7.500 guardas de São Não Paulo. ocorreu ao prefeito que seria talvez mais interessante primeiro colocar a câmera na farda e depois dar o fuzil? Tanto não ocorreu que ele ainda faz um discurso de que essa não é a prioridade. Ele deu uma entrevista ao canal do UOL e falou isso. Não, olha, realmente eu volto atrás aqui, eu reconheço a importância, mas a gente tem muita coisa na frente. A câmera é um instrumento de segurança também para o guarda, né? Como é para o policial. Mas, enfim. Me explica o que é o SUSP, que foi criado em 2018 e como ele impactou esse meio guarda/policial. O SUSP, ele é o Sistema Único de Segurança Pública, ele foi criado no governo Temer, final do governo Temer, e ele tem como fundamento ali realmente ajudar no financiamento da segurança pública nos estados e também nos municípios. A novidade é que os municípios foram incluídos como entes que podem receber dinheiro do SUSP. Entendi. Quer dizer, você criou uma nova fonte de financiamento, Isso. então você não sabe, mas você está pagando a conta dessas viaturas, desses fuzis, desse armamento mais pesado, dos coletes à prova de fuzil, e isso vem de um fundo federal que é distribuído para os municípios, é isso? Isso, e que incentivou, então, muito município a criar a sua guarda, né? Quer dizer, você criou a guarda para gastar o dinheiro. É clássico isso, Se a né? leitura do prefeito, ele tem essa leitura simplista de que a segurança é investir num agente de segurança, num guarda, num policial, então ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar arma, provavelmente, ou viatura. Então, mas você conheceu algum prefeito, algum governante na sua Que carreira pensa diferente. que alguém chega para ele e fala assim, olha, tem um fundo novo aqui de dinheiro público, se você criar uma guarda, você recebe esse dinheiro. Ele não criar a guarda? Não é relacionado diretamente à guarda. Tá. Ele não precisa ter uma guarda para receber, apresentar um projeto e receber recurso federal. Sim. Não precisa. Mas o que eles fazem quando não fazem Estão criando, a guarda? os números mostram que estão criando guarda, né? E entendi. cidades que nem precisam, cidades que... Você imagina uma cidade aqui em São Paulo? Não sei se você já ouviu falar, Águas de São Pedro. Ela tem uma guarda, essa cidade. E Não, pera, desculpa. São Pedro, com 2.800 habitantes, tem uma guarda municipal. tem uma guarda municipal. Quantos? Ela tem 2.780 moradores. Ser mais exato, segundo o último censo. E ela não registra um homicídio doloso desde 2001, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E criaram a guarda para proteger as fontes termais. Bom, a guarda pode ser patrimonial, mas sabe que em março desse ano, o prefeito, que é o João Vitor Barbosa, que é do PL, ele inaugurou um estande de tiro digital para a guarda, que custou R$300 mil. O que é um stand de tiro digital? É como um jogo, assim, sabe? Você fica tirando, aprendendo a Não tirar é tiro de virtualmente. verdade? Não, é virtual. Você não gasta bala. É, deve ter uma Só arminha gasta de o brinquedo. tempo do guarda. É. E aí você faz esse treinamento todo, já que tem muito homicídio na cidade. R$300 mil para fazer um stand de tiro Isso. virtual para a Guarda Municipal de São Pedro. Isso. E isso, assim, não é também uma coisa só desse prefeito, só dessa cidade. Armar a guarda virou um discurso populista para tudo quanto é prefeito. O Washington Quaquá, que é um dos vice-presidentes do PT, prefeito de Maricá. Prefeito do Partido dos Trabalhadores, né? Isso. Esse ano, em março, ele anunciou pelas redes sociais que ele vai armar a guarda de Maricá. E ele colocou aquela música que a gente ficou na cabeça do Tropa de Elite de fundo para fazer esse anúncio e para dizer que em Maricá ninguém ia dar mole para bandidagem. A partir de hoje nós vamos comunicando ao povo de Maricá. Nós vamos armar a guarda de Maricá. Agora o bicho vai pegar! E é um discurso que ele é compartilhado por qualquer partido. Então, a gente também pesquisou que o prefeito de São José, que é uma cidade de Santa Catarina, uma das principais cidades de Santa Catarina, Ali que é do PSD, É do outro lado do estreito ali de Florianópolis. Né? ele chegou a posar com um fuzil na mão, dizendo assim, olha a cara de felicidade da pessoa. Pessoa é ele? Ele.
Sim. Também dizendo que lá em São José, essa guarda armada não daria tempo do crime se organizar. Então isso está muito no discurso político de tudo quanto é prefeito que tem um mínimo de recurso para investir na sua guarda. Quer dizer, primeiro você criou a fonte de recursos e a viabilidade jurídica de você fazer isso. E daí os caras obviamente aproveitaram e gastaram esse dinheiro. Há algum estudo mostrando que você ter guarda municipal diminui a violência e aumenta a segurança no seu município? Não que eu conheça. O que há são estatísticas que mostram que, por exemplo, em São Paulo, que o prefeito Ricardo Nunes faz toda essa propaganda, né, do investimento dele em segurança pública. Esse ano o orçamento municipal prevê 1,5 bilhão. Um bilhão de reais e meio. E mesmo com todo esse investimento, os índices de criminalidade em São Paulo aumentaram. As estatísticas oficiais do primeiro trimestre desse ano, por exemplo, mostraram uma alta de 15% no número de estupro, uma alta de 11% no número de homicídios e de 4% de furtos. Mesmo com toda essa propaganda, com todo esse gasto Qual na é o guarda objetivo? municipal. Tem uma estratégia, assim? Porque eles compram fuzil, compram viatura, compram colete, capacete, mas, por exemplo, tem uma estratégia municipal para combater o crime mais comum que afeta talvez mais pessoas em São Paulo hoje em dia, que é o roubo do celular? Tem uma operação específica que hoje é comandada pela guarda na Avenida Paulista. Só roubam seu celular na Avenida Paulista? Pois é, essa operação são operações especiais que se iniciaram esse ano e começaram na Avenida Paulista. Claro, cartão postal, todo mundo vai falar dessa operação na Avenida Paulista. Da PM em São Paulo, o resultado é matar bastante gente, mas resolver problema de segurança, até agora não se tem prova. Então a situação está aumentando rapidamente o número de prefeituras que estão criando as suas guardas municipais para poder até ter acesso a essa verba especial aí desse fundo de segurança. Estão gastando mais dinheiro com as guardas municipais, no caso de São Paulo 1,5 bilhão está orçado, comprando armamento pesado. O que dizem os especialistas? O que isso vai gerar? Por exemplo, do ponto de vista da corporação da guarda. É uma disputa de mercado, né? Eles falam isso e a gente mesmo durante a apuração mercado da insegurança. Claramente essa disputa de mercado, né? Então, os guardas, eles não querem só serem chamados de policial municipal, que é essa discussão, né? Que está ocorrendo hoje no país, né? O Senado recentemente aprovou uma outra PEC, que não é essa PEC da segurança, que permite a troca de nome de guarda municipal para polícia municipal. Então, eles querem o nome da PM, eles querem os direitos previdenciários, essa é uma das grandes demandas. Os guardas querem poder se aposentar como os PMs se aposentam hoje, salário que é uma aposentadoria integral. Especial, salário integral e se aposenta com 30 anos de contribuição, sendo 25 pelo menos em atividade, sem limite de idade. Quer dizer, a gente tem uma excrescência no Brasil, que é uma regra de aposentadoria diferente para militares, porque a Guarda Civil é uma guarda civil, chama-se Guarda Civil. Os civis da guarda querem as benesses dos militares da Polícia Militar. Isso. É uma das principais demandas, por isso que eles querem ser chamados de policial. Também faz parte dessa estratégia de se igualar. Eles querem direitos iguais, deveres e direitos iguais. Então eles querem também o porte nacional. Essa é outra demanda também muito presente. Pra quê? Porque se alega que um guarda pode trabalhar numa cidade vizinha que fica num outro estado. E que aí ele está sujeito a não poder usar, aliás, ele não pode usar o porte de arma dele se ele precisar na cidade onde ele mora, só na cidade onde ele trabalha. Outra coisa, o porte de armas para o policial, ele vale inclusive para os aposentados. Os guardas não. Então é uma disputa mesmo de várias situações ali. Por outro lado, muitos policiais querem os salários dos guardas. Porque dependendo do poder da prefeitura financeiro, um guarda pode receber mais do que um policial. Você sabe como é a situação em São Paulo? A situação em São Paulo é meio que... o salário não é tão grande, é cerca de 4 a 5 mil o inicial, assim. Para um guarda. Para um guarda. Mas em Barueri, que é na Grande São Paulo, o guarda chega a receber, se ele fizer todos os plantões que ele pode pegar, ele chega a receber quase 8 mil um salário inicial. PM não recebe isso. Então, tem essa disputa dos dois lados, sabe? E os lobbies, né? Os lobbies dos guardas, os lobbies dos PMs, a bancada da bala, que é majoritariamente formada por ex-policiais, civis ou militares, não querem nada disso, né? Prometem barrar. A bancada da bala, que inclui policiais de várias procedências,
é contra a transformação das guardas em polícia. Pra eles guarda é guarda, guardinha, como eles chamam. É guardinha, não é policial. Quer dizer, o preconceito não tá só naquele filme que eu citei, tá nos próprios policiais. Com esse tom pejorativo. E os guardas também, aliás, usam isso como um dos argumentos. E qual é a formação de um guarda municipal? Diferente. Essa também é uma outra crítica da PM em relação aos guardas. Olha só o problemão. As guardas municipais, elas são municipais, claro, o nome diz, elas são daquela prefeitura. Elas não necessariamente têm uma formação igual à da guarda do município vizinho. A polícia tem academia. Tem academia. No caso de São Paulo, por exemplo, a academia de polícia fica dentro do campus da Universidade de São Paulo. É um prédio logo na entrada, por sinal tem um logotipo gigantesco e tal. Ou seja, tem um investimento e um custo para você manter o treinamento dos policiais civis. Sim. Os policiais militares têm uma carreira militar. Quartel, supostamente tem treinamento também. E as guardas? As guardas, elas também têm têm uma formação, mas olha só, mínimo de horas de formação de um guarda é de 500 horas, segundo prevê esse Sistema Único de Segurança Pública. 500 Quando a lei horas foi criada, de formação. Se você guarda, você tem que estudar pelo menos 500 horas. O PM são 2.500. Ou seja, um PM faz 5 vezes mais treinamento do que um guarda. O básico, se você comparar o básico de ambas as categorias, sim. Pode ser que haja prefeituras que exijam mais horas do que isso. Agora, uma cidade do porte de São Pedro, que tenha menos de 3 mil habitantes, ela vai precisar criar uma estrutura para formação dos guardas, ou os guardas vão estudar em outra cidade? Podem estudar em outra cidade. É o que acontece já. Por exemplo, aqui, São Paulo tem o seu centro de formação. Agora entendi. Mas se a nem cidade toda. ficar em outro estado, ele precisa do porte nacional de arma. Por exemplo, insensibilidade a minha. As cidades do ABC aqui. São Bernardo tem um grande centro de formação. Um monte de prefeitura manda os guardas estudarem no centro de formação de São Bernardo. Quer dizer que é um bom negócio você ter um centro de formação de guardas municipais. Até politicamente, né? É um você poder político aí. Né? Sim, claro. A Polícia Militar tem uma ideologização muito forte. O Fórum Brasil de Segurança Pública já fez vários estudos mostrando que a tendência é você ter uma radicalização à direita entre policiais militares mais do que em outras profissões. A guarda é parecido? Não tem estudo sobre isso, mas tem alguns casos pontuais que já podem mostrar que o caminho talvez seja o mesmo. Por exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes e o secretário de Segurança Pública, que é o Orlando Morando, que é ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que incentivou tanto a guarda lá, eles foram filmados, uma formatura, se não me engano, de guardas, acompanhando um grito de guerra ali dos guardas. E o grito de guerra era bem radical, bem um grito de guerra lá, PM mesmo. Mas não vou saber exatamente o teor da música. Eu lembro, não era uma coisa que você saía mais tranquilo e seguro ouvindo, né? Não era uma coisa que pregava direitos humanos, sabe? Agora, qual arma um guarda municipal de São Paulo usa? É uma pistola? Pistola automática, sim. Para fazer uma política pública, em geral, você tem uma série de estudos, né? Porque você armar pessoas, 100 mil pessoas, algumas delas com fuzis, armamento de guerra, tem um risco embutido, não só de roubarem essas armas, mas delas serem mal empregadas, né? Não por má fé, mas até por falta de capacidade de manejo, né? Existe algum estudo que você tenha conhecimento que diga, não, de fato, montar guarda municipal é bacana, melhora a sensação de segurança, mas não melhora a segurança, não tem estatística para ver, não, mas melhora a sensação de segurança? Eu não conheço nenhum estudo assim, e mesmo se tiver, esse estudo também vai ser dividido com outros atores querendo também ter influência nesse resultado, né? A PM também vai dizer caiu criminalidade, porque a PM atua ali. Né? É difícil você dividir ali tanto as responsabilidades quanto os louros, sabe? De algum resultado bom, assim. E outra também, o que os especialistas falam muito é que os prefeitos ainda não entenderam, ou não querem entender, claro, porque talvez não dê voto e não chame tanto atenção, que eles têm a possibilidade de investir em outras políticas que têm uma influência total para evitar crimes. Iluminação pública é a principal delas.
delas. Estimular que as pessoas vivam na região central da cidade para ocupar a infraestrutura urbana e não na periferia, onde você ainda não levou infraestrutura nem sequer iluminação, portanto menos expostas a risco. Zeladoria pública. Aí sim, especialistas falam e há estudos que mostram que áreas que são mal iluminadas e mal cuidadas, que tem lixo, ponto de descarte de entulho viciado, que essas áreas são mais sujeitas ao crime. E a quem compete cuidar disso? A prefeitura. E as prefeituras estão investindo em recolhimento de lixo? Não, eu estou investindo nas guardas, né? Sim. Alguns prefeitos falam, eu estou trocando a iluminação por LED. Mas não é essa a questão. Pode ser LED, precisa ver se o LED está aceso e precisa ver como está se distribuindo, né, essas luminárias. Isso é muito importante. Só as prefeituras podem fazer. Existem dados nacionais sobre não só a quantidade de guardas, a quantidade de municípios com guardas, mas o gasto com guardas, se está crescendo? Muito. Não especificamente com guardas, mas há dados que mostram que a participação municipal na conta da segurança só aumenta. Então, hoje, os municípios eles já representam 11% da fatia do que é investido em segurança pública no Brasil. Em 2019, eram 8%. Então, há um aumento constante. E não que esteja diminuindo o investimento de estados e do governo federal em segurança, ao contrário, né? Agora, esse é um outro ponto também, né? Porque, veja só, um governador, ele está dividindo as responsabilidades agora com os prefeitos em relação à segurança, né? O déficit de PMs é grande no Brasil. Tem menos PMs do que a população necessita. Então, também está havendo uma troca, sabe, de responsabilidades nesse sentido. Quem é responsável por policial guarda? Olha, o comando da guarda, ou então a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Segurança Urbana, quando existe. Nem todos os municípios têm. Vamos pensar um cenário radical. Porque policial não pode fazer greve, né? Tem limitações, porque ele é um funcionário armado e tal. Sim. O guarda pode. O guarda, eu acho que é como um profissional público. O professor pode fazer greve. O guarda, acho que pode também, porque o guarda não está ainda listado ali na Constituição como um agente de segurança pública. Vamos supor que você tenha uma insurreição de uma guarda municipal em algum município, porque está querendo equiparação salarial ou de aposentadoria com policiais militares, por exemplo. Quem vai cuidar disso? O prefeito, PM, a Polícia Federal? Quem fiscaliza a segurança da população perante a sua própria guarda? Se é guarda, é a prefeitura, né? Só. Então é ouvidoria da guarda, controladoria. E se essa PEC for aprovada, é Ministério Público também. Você falou várias coisas que me chamaram a atenção, mas uma em particular fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, que a bancada da bala, formada por policiais e militares, é contra esse empoderamento das guardas. Por conta dessa reação dos policiais, a tendência é que as guardas continuem ganhando poder e tamanho e fatia do orçamento, ou você acha que vai chegar um momento que o conflito entre policiais e guardas vai dar um teto nesse crescimento? Eu acho que a tendência, por enquanto, é que os guardas continuem sendo empoderados. Não sei se tem um limite para isso. Porque isso depende muito da capacidade orçamentária de cada município, né? Não é geral isso. É que o prefeito que está fazendo isso não está vendo o que vai acontecer com o sucessor dele daqui a 30 anos, né? Quando ele tiver que pagar a aposentadoria Sim. de 1.000... Quantos são em São Paulo? 7.500? Só em São Paulo são 7.500. Vai ter que pagar a aposentadoria de 7.500 Mas pessoas. hoje, tanto eles não pensam nisso, que se você pegar a eleição passada, era promessa de campanha de tudo quanto é candidato, ou armar a guarda, ou aumentar a guarda. O próprio prefeito Ricardo Nunes, quando estava em campanha, prometeu mais 2.000 guardas. Então são 7.500, que vai chegar a 9.500. Se a gente lembrar dos concorrentes deles, o Pablo Marçal, que quase foi para o segundo turno, ele prometia dobrar a guarda. Então ia de 7.500 para 15.000, imagina. Mas se promete, né? Na promessa cabe tudo. E mesmo prefeitos, que agora a gente percebe isso muito claramente, ano que vem tem eleição de novo. Alguns prefeitos de capitais vão tentar ser governadores. O próprio Ricardo Nunes está nessa fila para virar candidato ao governo, né? João Campos em Recife, Eduardo Paes no Rio. Os dois têm guardas que não são armadas ainda. Isso é muito simbólico. Recife e Rio são as duas guardas de capitais que não são armadas. Você acha que isso acontece porque o prefeito pretende conquistar a boa vontade dos PMs e evitar que eles façam campanha contra ele? É uma tradição nessas duas cidades, as guardas
guardas terem um perfil ainda mais de patrulhar o patrimônio público. No Rio de Janeiro você vê guarda nas praias, você vê guarda só com cacetetes, né? Que fala que não é armamento de fogo, né? Em Recife é a mesma coisa. E os dois prefeitos, tanto Campos quanto Paes, já disseram que vão armar as guardas. Um ano antes da disputa política do ano que vem. Eles querem ganhar voto, acham que vão ganhar voto prometendo dar arma para a guarda. E é uma pressão também. É uma pressão de todos os lados, da base, da oposição, para que isso aconteça. Dos fabricantes de armas, claro. Sim. Muito bem, Adriana. Onde as pessoas podem ler as suas reportagens sobre esse assunto? No uol.com.br/prime. Muito obrigado, Adriana Ferraz. Sempre um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, até. Muito obrigado a você também que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Adriana Ferraz. O roteiro é da Clara Rellstad. A captação é do Jefferson Barbosa. O desenho de som do Lucas Zacarias. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro e a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do All Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Jimenez é o diretor de reportagem e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.